Show de bola, galera! Vídeo novo no canal e hoje eu vou falar sobre um tema muito bacana, muito interessante, que dá para você aplicar em todos os diversos campos da sua vida e também dá para você aplicar na parte esportiva, na parte de saúde, que é: por que as pessoas se frustram? Então o título, se eu tivesse que escolher, é o título de um artigo que eu escrevi, que é: não crie expectativas, crie realidades. Qual é a ideia disso? Pensando em por que a gente se frustra, em por que a gente não consegue realizar as coisas, eu chego à conclusão que é porque as nossas expectativas não são alcançadas. Ou porque a gente não age para que elas sejam alcançadas, ou porque elas são irreais. Então, pensando nisso, eu formulei alguns pensamentos aqui que espero que sirvam para você, porque servem para mim várias vezes. Então, existem alguns tipos de pessoa. Qual o tipo de pessoa clássica que você não quer estar perto? E, por favor, tomara que você não seja uma dessas. É o pessimista. O que é o pessimista? É aquela pessoa que você chega extremamente animado e fala assim: cara, eu vou viajar para o exterior. Ele fala assim: nossa, mas o Brasil é tão bom. É a pessoa que dá sempre algum... Esse exemplo foi mais ou menos. Mais ou menos! O pessimista é a pessoa que sempre tem uma razão para dizer que a coisa que você está animado é ruim. Ou sempre tem uma razão para não fazer. Ou sempre tem uma razão e encontra diversos problemas. Esse é o pessimista. Tem o contrário do pessimista, que é o... Exato, você falou antes de mim, ou pensou. É o otimista. O otimista é aquele cara que vê que tudo tá certo, tudo tá bom, ele sempre pensa em alguma coisa positiva, mas muitas vezes ele é confundido como um tolo, porque ele acha que tudo tá bom e não consegue identificar os problemas e acaba se atropelando lá na frente. Se eu tivesse que escolher entre só esses dois, com certeza eu prefiro muito mais ser o otimista. Mas como eu não preciso escolher entre esses dois, eu posso escolher o que eu quero, eu escolho ser o realista. Mas veja bem, não é aquele realista que o cara se disfarça. O realista dele é o pessimista, na verdade. É aquele cara que fala assim: não, eu não estou procurando problema, eu só sou realista. Não, não é esse cara. O realista, de fato, ele pega o lado do pessimista de encontrar os problemas e ele pega... Ele pega o lado do pessimista de identificar os problemas e ele mescla com um lado do otimista, que é de procurar soluções. E aí ele fica no meio termo. Ele não se ilude como o otimista só porque ele sabe os problemas, e ele age diferente do pessimista porque ele foca na solução. Então ele está no meio dessa régua. Então o ideal é você identificar os problemas e identificar as soluções. Então aqui alguns trechos ou Então aqui alguns caminhos, alguns passos para você seguir e conseguir ser mais realista. Então, primeiro de tudo, tenha uma meta. Saiba o que você quer, ou tenha algumas metas e saiba o que você quer fazer de cada delas, e principalmente uma ordem cronológica, ou então uma data para você concluir essas metas, para você conseguir trabalhar sempre com data. Sempre quando ela vai começar, quando ela vai terminar, para você conseguir medir como está a sua progressão, o seu andamento. Depois, identifique os problemas que podem... Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. Depois de identificar a meta, identifique quais são os problemas que podem te prejudicar ou te retardar frente a essa meta. Elenque esses problemas, coisas que você não vai conseguir fazer, coisas que são difíceis de agir ou manifestações externas. Identifique os problemas. Depois que você tiver todos os problemas, pense na solução para cada um. Como que você pode fazer ou para minimizar esse problema ou para sumir com ele de vez, mas foque na solução. O problema já passou, você já identificou, não fica martelando nele, fica martelando em como você vai conseguir resolvê-los. Essa é a parte principal e essa é a chave do sucesso, pensar sempre na solução. Depois de pensar na solução, o que eu sempre acho muito interessante de fazer é programar em pequenas ações, o que a gente chama em coaching de plano de ação. Então, depois que você tiver os seus problemas, as suas soluções, tente colocar numa ordem cronológica para que você divida em pequenas soluções. Por exemplo, a minha meta principal era correr uma meia maratona. Então, o que eu fiz?
eu identifiquei o que poderia me dar problema. A falta de condicionamento seria um problema, a alimentação inadequada seria um problema, a falta de motivação seria um problema, a falta de instrução seria outro problema. E aí eu pensei nas soluções. Primeiro, tem que achar uma prova. A motivação, correr com meus amigos, seria uma motivação sensacional. E foi o que eu fiz. Corri uma prova de maratona de revezamento. Eram 75K que a gente corria em pausado. Eu fui responsável por correr 23 km. A outra parte era a parte da... Tá falando? Posso correr? A outra parte era a parte da falta de condicionamento físico, então eu precisava treinar. E para conseguir treinar, eu precisava de instrução. Então eu busquei a ajuda do Rafa, da Epic Run, assessoria esportiva. Então eu corri com a Kelly e o Gabriel, me deram motivação. Então eu fiz o trabalho de conseguir ter uma alimentação boa, o trabalho físico por meio de uma assessoria. Então eu foquei na solução e busquei como é que eu poderia minimizar ou acabar com esses problemas. Então aí foi muito bacana e eu consegui fazer. E o principal de tudo, o realista, que é a personalidade perfeita ao meu ver, ele age. Ele identifica os problemas, ele foca nas soluções, mas ele age. Então ele tenta ao máximo fazer ações, praticar ações para que ele consiga atingir as metas deles. O pessimista só fica pensando nos problemas e não faz nada. O otimista pode fazer tudo e acaba se atrapalhando nos problemas que ele não pensou. O realista é o principal. Então, pensando nesse aspecto de realidade, quanto mais realista você for desse jeito que eu falei, dessa forma de personalidade que eu falei, menos você vai ter expectativas que você não possa cumprir. Com isso você vai criar realidades, você não vai criar expectativas intangíveis. E com isso você vai conseguir sucesso e felicidade ao mesmo tempo. Então pense na sua meta, pense no seu objetivo, seja ele no campo pessoal, seja ele no campo da parte de saúde, de condicionamento físico, profissional. Pense qual é a sua realidade e qual é o seu perfil. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui, me acompanha nas minhas redes sociais, tem uma fanpage no Facebook, Lucas Montanhana, Personal Trainer Comportamental, me acompanha no meu perfil do Instagram, que agora tem o Snapgram, eu vou postando as coisas bacanas lá e eu deixo uma parte mais descontraída, que é Lucas Montanhana PTC, beleza? Pensando em tudo isso que a gente conversou sobre realidade, sobre criar expectativas que você haja, que você crie a realidade, e aí? O que você precisa para mudar?